Queridos, eu queria te fazer uma pergunta. Como você espera, como você aguarda a vinda do Senhor? Nós cantamos aqui, né? Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como você espera esse dia? Como você aguarda esse dia? 1 Pedro 1,19 fala assim, 1,17, diz assim, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Pode repetir comigo, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Amém? Pedro está falando aqui que a gente está numa peregrinação, irmãos. Nós somos estrangeiros. Amém? Somos estrangeiros em terra distante. Nossa terra não é essa aqui. Eu acho que é o status o status do pai que coloca, né, lá do WhatsApp, lá, minha terra não é daqui, alguma coisa assim, né? Minha pátria não é aqui. Nós somos estrangeiros, queridos. Não sei se você entende o que eu estou falando. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando, está aqui nos visitando pela primeira vez. Mas nós somos estrangeiros porque essa terra não é a nossa habitação eterna. Nós estamos aqui de passagem. Amém? E a palavra nos ordena, a palavra nos chama a atenção para esse período em que nós estamos aqui. Obrigado, Angélica. Esse período que a Bíblia chama de peregrinação. Você está numa peregrinação. E a Bíblia, de várias maneiras, de várias formas, ela nos alerta para os perigos dessa peregrinação, para os perigos dessa estrada, para os perigos dessa viagem que nós estamos fazendo aqui. Eu queria ler com vocês um texto de Efésios, capítulo 5, e pegar esse texto aqui como base para a nossa conversa, nossa reflexão. Eu compartilhei esse texto na IL retrasado e depois compartilhei um outro texto que eu vou ler aqui também na IL, pensando que eram coisas diferentes, depois eu vi que estava uma coisa ligada com a outra. Mas Efésios 5, a partir do verso 15, vai projetar aí? Está de boa? Vamos lá, na RA mesmo, beleza? Se você puder conferir também na tua Bíblia, se você puder trazer a tua Bíblia para a reunião, traz a tua Bíblia para a reunião. Aí, ó, que sarinha, boa, né? Traz a Bíblia. Não tem nada contra a Bíblia no celular, eu uso pra caramba. Mas é mais uma possibilidade de uma distração, né? Você está ali lendo a Bíblia ali, aí pinga aquela mensagenzinha, aquele WhatsApp ali. Aí o filho manda mensagem, a mãe manda mensagem, tu vai ver que, né? Chega aquela notícia do Flamengo, aí tu fica triste no meio da reunião. Não pode, né? O Flamengo está só dando tristeza. Ainda bem que a gente serve a Jesus, né? Não é o Flamengo. Mas voltando, traz a tua Bíblia, irmão. Traz a tua Bíblia impressa para você se concentrar mais na palavra e deixar o celular de lado. Vamos lá, fecha o parênteses. Verso 15. Portanto, vede prudentemente. Guarda essa palavra. Vede prudentemente como andais. Ou seja, na tua peregrinação, na tua viagem, que você se encontra como cristão nessa terra, nesse mundo, nós precisamos estar de que forma? De forma prudente. Precisamos estar de forma acautelada, de forma vigilante, de forma diligente. Nós precisamos caminhar, andar de forma prudente. Não como o quê? Não como nécios, insensatos, que ele fala aqui, né? A palavra nécio está falando sobre isso. Nós não podemos ser insensatos. Nós não podemos ser tolos. Porque nós estamos numa peregrinação, nós estamos numa caminhada. E sim como o quê? Como sábios. Então Paulo está dizendo aqui que nessa peregrinação nós precisamos estar atentos para sermos prudentes.
para sermos vigilantes com tudo, em todo tempo, e viver como sábios, porque o contrário do tolo, o contrário do nécio é o sábio. E o sábio, além de temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o sábio, como Paulo coloca aqui, ele diz aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas o quê? Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, se eu não quero ser tolo, se eu não quero ser insensato, eu preciso ser sábio. E o sábio, ele procura conhecer o quê? A vontade do Senhor. Sábio não é a mesma coisa que inteligente, não é verdade? Sábio não é a mesma coisa que ter muito conteúdo, que ser um gênio nas coisas. Não é isso. Sábio é aquele que teme ao Senhor e que busca compreender qual é a vontade do Senhor. E Paulo está nos alertando, aqui ele bota aqui no verso 16, ele fala que como sábios nós também precisamos, além de conhecer a vontade do Senhor, nós precisamos remir o tempo. Os tempos, por que nós precisamos remir o tempo? Porque os dias são maus. Você concorda com o que Paulo está falando aqui? Os dias são maus? Há quantos anos Paulo escreveu isso? No mínimo aí o quê? Uns 1.500 anos atrás, aí 2.000. E Paulo já declarava que os dias eram maus. Na verdade, eu não sei se naquela época ou se nessa época, mas os cristãos naquela época viviam dias muito difíceis. Por um lado, hoje é mais fácil. Eu sei que nós temos os nossos desafios. Cada geração tem o seu desafio. Cada geração tem os seus desafios, as suas lutas para viver fielmente nessa terra como cristão. Mas se Paulo naquela época já estava dizendo que os dias eram maus, imagina hoje. Amém? Então, nós precisamos remir o tempo, nós precisamos resgatar o tempo. Nós precisamos redimir. Você precisa salvar o teu tempo. Você precisa tomar conta do teu tempo, porque senão o teu tempo vai embora. E a gente fala que tempo é o quê? Tempo é vida, né? Tempo é vida. O tempo que você está passando aqui não volta mais, né? Não tem como você recuperar. Pelas misericórdias do Senhor, você recupera as coisas erradas que você fez, você redime o teu passado, mas o tempo que você perde, você perdeu. O tempo que você perde se distraindo, porque hoje uma das coisas que a gente precisa entender e tomar muito cuidado é com as distrações. As distrações roubam o nosso tempo. E quando você vê, você já perdeu muito tempo fazendo nada. Fazendo nada, não é verdade? Então você precisa remir o tempo. Remir o tempo, não só o nosso tempo cronológico, esse tempo que a gente perde, mas remir esse tempo que a gente vive. Essa era que a gente vive, essa geração que a gente vive, que são dias maus. Então a gente precisa andar prudentemente, amém? Não como nécios, mas como sábios, né? Remindo o tempo, buscando compreender a vontade do Senhor. Então a gente vê aqui que Paulo está chamando a gente, Paulo está alertando a gente para prudência, para sermos sábios, para sermos vigilantes, para sermos atentos ao tempo em que nós estamos vivendo. E eu não sei se você lembra, aí eu falei que eu compartilhei um outro texto na IL que eu vi que depois tinha conexão. Eu não sei se você lembra um momento específico onde Jesus, nosso mestre, nosso amado, fala sobre prudência, fala sobre vigilância. Alguém lembra de uma parábola muito conhecida que Jesus fala sobre isso? Oi? Das virgens. Quantos lembram da palavra das 10 virgens? Vocês lembram? Mas antes de ir para a parábola, especificamente, se você olhar esse texto que a gente está lendo aí de Efésios, um pouco mais acima, os versículos anteriores, você vai ver por que Paulo está dizendo no verso 5 que a gente tem que ser prudente. Você vai ver o motivo. Até porque ele começa o verso 5 falando o quê? 15 falando o quê? Bota, por favor. Efésios 5:15. Como que ele começa dizendo? Eita, derramei aqui. Que palavra é essa que ele usa aí para começar o versículo?
portanto. Então ele está concluindo alguma coisa. Então, por causa disso, portanto. Por causa de quê, amados? Vamos ler o verso. Vamos começar a partir. Pode ser do 5. Para a gente ver em que contexto Paulo está falando para a gente ser prudente, para a gente ser cauteloso. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria. Avareza é idolatria. Tem herança aonde? No reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pega bem essa palavra, não sejais participantes. Paulo usa essa palavra. E aí ele segue. Pois outrora eram... O que nós éramos outrora, irmãos? Trevas. Nós éramos do lado negro da força. Nós éramos do lado negro da força. Agora sois luz. Glória a Deus. Agora sois luz o quê? Andai no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Portanto, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E ele fala mais uma vez aqui, e não sejais cúmplices. Antes Paulo fala para a gente não ser participante das obras das trevas, depois ele fala para a gente não ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, qual é o contexto aqui que Paulo está falando? Aí ele termina isso aqui e ele fala, portanto. Por quê, irmãos? Por que Paulo está falando? Olha só, então, por causa disso. Por quê? Porque nós somos filhos da luz, irmãos. Nós somos da luz, amém? Glória a Deus. Mas nós somos filhos da luz que vivem em que ambiente? No ambiente das... Não que nós estejamos nas trevas. O mundo é de quem? Do maligno, né? As trevas dominam sobre a terra. As trevas cobrem a terra, irmãos. A igreja, essa peregrinação que a igreja anda, não é no mundo agradável. Amém? Não é no mundo de luz. Não é uma coisa boa. Por isso que Jesus falou no mundo que tereis aflições. Jesus orou em João 17 falando aqui, não peço que os tire do mundo. Então Jesus estava orando o quê? Eu não quero que você retire os meus filhos do mundo, até porque eles precisam salgar esse mundo. Mas eu peço que os livre o quê? Do mal. Em outras palavras, Jesus estava orando ao Pai para que o mundo não nos contaminasse. Para que o mundo onde nós estamos inseridos não nos contaminasse. Então, sabedor dessa luta, sabedor dessa realidade, que nós somos filhos da luz, que vivem no mundo de trevas, aguardando esse mundo ser redimido, aguardando a obra do Senhor, a vinda do Senhor, é que Paulo fala para a gente, já que vocês são já que vocês são luz, vivem nesse mundo de trevas, nesse mundo caído, dominado pelo diabo, já que vocês são luz, vede prudentemente como vocês andam, porque há um perigo nessa caminhada, há um perigo nesse mundo em que nós estamos. E qual o perigo, irmãos? O perigo Jesus alertou nessa parábola que a gente falou aí das 10 virgens. Vamos ler rapidamente? São só 13 versículos. Mateus 25. Mateus 25, a partir do verso 1. Vou começar aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias. O que Paulo falou lá em Efésios? Que nós não devemos andar como
como nécios, né? Alguma outra versão aí fala insensato, né? Exatamente a mesma palavra que Paulo usa. E 5, prudentes. Qual é a palavra que Paulo usa lá em Efésios? Vede prudentemente como andais. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite era o combustível para aquela lâmpada ficar acesa, para aquele foguinho ficar aceso. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o quê? Azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, preste atenção, foram tomadas de sono e adormeceram. Jesus aqui já está dando uma pista do que pode acontecer conosco enquanto nós estamos nessa peregrinação. Enquanto estamos vivendo nessa terra, enquanto estamos navegando esse mar revolto que é o mundo, navegando esse período de trevas no mundo, que pode acontecer conosco. Sermos tomados de sono e adormecer. Mas à meia-noite ouviu-se o quê? Um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram que as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O que elas responderam? Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu uma resposta muito triste: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai. Então olha o que permeia essa parábola. Um alerta de Jesus para prudência. Um alerta de Jesus para vigilância. Jesus inseriu essa parábola aqui no capítulo 25. Não foi no capítulo 25, né? Ele estava falando, né? Depois quem escreveu que criaram lá os capítulos. Mas Jesus inseriu essa parábola quando ele vinha falando, lá em Mateus 24, se você lembra, é o sermão profético de Jesus. É quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram: o que vai acontecer nos últimos dias? Como que vai ser a vinda do Filho do Homem? Aí Jesus começa a falar várias coisas. E você vê em todo momento esse cuidado com Jesus. Vocês precisam estar alertas. Vocês precisam estar atentos, porque os dias são maus. Para vocês pode parecer tardia a minha vinda. Ele falou aqui, tardando o noivo. Ele tardou, mas ele não chegou atrasado. Ele tardou a concepção daquelas mulheres ali. Ele tardou, porque a espera prova. A espera não prova, queridos? A espera prova. O tempo é terrível. Eu vi alguém dizendo que o tempo é terrível. Algo que é bom passa rápido e algo que é ruim demora pra caramba para acabar, né? Uma viagem que pode ser curtinha, mas se for debaixo de chuva, de vento, parece que não chega nunca, né? Mas se você viaja com a tua família, viagem tudo maneiro, tudo lindo, lá para, sei lá para onde, mas está tudo bem, aquilo ali parece que acaba rápido, de férias, né? Está de férias, está na praia, parece que passa assim, né? Parece que passa assim, aí você vai para o trabalho depois quando termina as férias, 8 horinhas ali, parece que não acaba nunca. Mas o tempo é terrível, o tempo é isso, né? É da expectativa de quem está esperando alguma coisa acontecer. Mas o nosso Senhor não está no tempo, glória a Deus, amém? Nosso Senhor não está no tempo, Ele está vendo tudo, Ele sabe o tempo certo das coisas. Então o que para nós pode parecer algo demorado, para Ele é no tempo certo. Mas para nós que estamos aqui nesse tempo, nós precisamos estar como? Apercebidos. Então Jesus colocou essa parábola, irmãos, nesse contexto. No contexto de que um dia Ele vai vir, de que um dia Ele vai voltar. E que nós precisamos, durante esse período da nossa peregrinação, estarmos apercebidos, avisados, vigilantes em todo o tempo. Lucas 12, Jesus fala praticamente a mesma coisa. Lucas registra praticamente a mesma coisa. Lucas 12, 35.
Lucas 12:35. Cingido esteja o vosso corpo e acesa o quê? As vossas candeias. Para estar acesa a candeia precisa de quê? O que precisa colocar lá? O azeite, o óleo. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo Senhor a voltarem ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Olha o alerta de Jesus novamente. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, na terceira, não importa quando ele vier. Bem-aventurados serão eles se os assim achar. Então, queridos, não importa quando Jesus vier. Não importa se ele vai vir hoje. Não é? Como eu disse, cada um de nós tem o seu tempo. Cada um de nós está passando pela sua peregrinação. Nós não sabemos até quando vai a nossa peregrinação. Não é verdade? Quer ele volte hoje, quer ele volte daqui a centenas de anos, quer você veja ele descendo nas nuvens, quer você vá ao encontro dele, não importa como você deve viver, querido. Vigilante. Sabei, porém, isso, se o pai de família soubesse a que hora vir de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos. Então você vê essas expressões o tempo todo, vigiar, estar apercebido, estar cautelado, estar com temor, estar prudente. Porque a hora em que não cuidais, qual vai ser a hora que nós vamos ver o Senhor? Não cuidais, você não tem como dizer. O Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, profere estas palavras para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, queridos, não importa se Cristo voltará hoje, se você vai para Ele, não importa. O que importa é a advertência de Jesus, de que esse momento que nós vivemos, esses dias que nós vivemos, são dias de trevas. São dias de trevas, queridos. Não são dias fáceis. Os dias são maus. E nós precisamos estar apercebidos, nós precisamos estar prudentes, vivermos de forma prudente. A igreja, ela está envolvida nesse mundo para sermos luz, para sermos sal nesse mundo. Mas nós corremos um risco, querido. Jesus alerta que nós corremos o risco de, nessa caminhada, nessa peregrinação, nós sermos envolvidos por esse mundo e nós sermos envolvidos por uma letargia, por um sono. Jesus alertou naquela parábola que, ao esperar o noivo, aquelas mulheres ali, que faziam parte daquela cerimônia do casamento ali, o noivo não ia casar com aquelas 10 mulheres, tá? Não era isso que Jesus estava falando. Né? Elas faziam parte da cerimônia ali, elas ajudavam o noivo ali. Não é nada de que o cara ia casar com as 10, né? Era outro contexto na época lá. Aquelas mulheres participavam da cerimônia, participavam das bodas ali, elas ajudavam, serviam o noivo, acompanhavam o noivo, aquela coisa toda. E Jesus diz que aquelas mulheres foram tomadas de sono, foram tomadas de sonolência, de adormeceram o coração deles por causa da espera, por causa do tempo em que viviam. Romanos 13 diz assim, verso 11. Romanos 13, 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. O tempo aqui não é o tempo do relógio, é o tempo que nós vivemos. Já é hora de vos despertardes do sono. Por quê? Porque a vossa salvação está agora mais perto do que
quando no princípio cremos. E aí Paulo fala algo importante, que vai alta a noite. A noite vai alta, queridos. As trevas são fortes. A luta do mundo espiritual contra o cristão é real. Nós estamos no período das trevas. Não aquele período da história lá, né? Mas desde o dia em que o homem decidiu se virar de Deus, entregar o domínio desse mundo para o diabo, nós estamos nas trevas. A igreja caminha nas trevas, no meio das trevas. Então Paulo fala assim, vai alta a noite. E vem chegando o dia. O que nós precisamos fazer então? Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos o quê? Das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. O mundo está em trevas, amados, mas nós precisamos viver como o quê? Em pleno dia. Tessalonicenses 5 tem uma outra expressão sobre isso também. Por isso que eu falei para trazer a Bíblia. 1 Tessalonicenses 5. Verso 8. Diz assim: nós, porém, que somos do dia. Amém? Sejamos o quê? De novo a expressão, sóbrios. Não sejamos nécios, não sejamos tolos, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando, aí Paulo vai falar novamente, ele usa novamente a expressão da armadura, de como nós devemos estar preparados. Então, queridos, de que forma nós precisamos estar nessa caminhada? De forma prudente. E se olharmos a parábola de Jesus para as 10 virgens lá, sobre as 10 virgens, qual é a prudência necessária que Jesus indicou naquela parábola que ele contou? Qual é a prudência, irmãos, que Jesus mostrou? Quem falou? Ter azeite nas suas lamparinas. A gente sabe muito bem que quando se fala de óleo, de azeite na palavra, está falando do Espírito Santo. Está falando da unção do Espírito Santo. Então, sabendo disso, de que a prudência necessária que Jesus nos aconselha, que Jesus nos alerta a ter, vamos voltar para o nosso texto principal lá de Efésios 4. Paulo nos alertou a viver prudentemente. E no verso 18, 5:18 de Efésios, Paulo fala: e não vos embriagueis com vinho. Preste atenção, Paulo está falando do tempo de trevas. Paulo está falando de que nós devemos ser prudentes nesse período. E ele vai e insere uma questão da embriaguez com vinho. Outro dia eu fiquei pensando, cara, parece que não tem a ver, né? Mas é porque, irmãos, muitas vezes nós podemos escolher fugas, coisas que podem nos levar a nos embriagar e tentar, de alguma forma, nos fazer sair dessa realidade. Às vezes você pode desanimar, às vezes você pode olhar a caminhada assim, não dá, então eu vou me distrair. Eu vou me envolver com as coisas desse mundo, eu vou me entorpecer. A embriaguez traz isso, né? Você se entorpece, você se desliga da realidade. A bebida, na sua grande maioria, é usada como o quê? Fuga da realidade. Fuga do sofrimento, fuga daquele negócio que não acaba nunca. Fuga daquele problema que você não vê solução. Então, Paulo está falando aqui, não vos embriagueis com vinho, entre outras palavras. Não busca uma forma humana, não busca uma forma carnal de você passar por esse tempo que você está vivendo. Você não pode buscar soluções humanas. Você não pode se embriagar, você não pode buscar diversão, você não pode buscar entretenimento, tudo para poder ficar de boa. Não adianta ficar de boa, queridos. E aí ele segue: não vos embriagueis com vinho,
no qual há o quê? Dissolução. Mas ao invés de nos embriagarmos com qualquer coisa desse mundo que pode prometer um alívio para as nossas tribulações, para as nossas lutas e para as nossas dificuldades, o que nós devemos fazer? Enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Você pode falar, enchei-vos do Espírito. Essa é a prudência necessária para vivermos esses dias. Amém? Glória a Deus. Esse é o óleo, queridos. Esse é o óleo, esse é o combustível. O combustível é o teu recurso para manter a tua chama acesa. E combustível, recurso, acaba. Por que a gasolina do teu carro acaba? Porque você usou e você tem que fazer o quê quando acaba? Antes de acabar, né? Você tem que chegar no posto, né? Coloca mais. Por quê? Porque você está queimando esse combustível. Mas aquele combustível está ali para fazer o quê? O teu carro funcionar. E essa unção, esse óleo, tem que estar em nós para manter o que aceso? Manter a chama acesa nas nossas vidas. Porque se nós não mantivermos essa chama acesa, ela vai se apagar, ela vai ficar fraquinha. Porque o mundo, as trevas, as lutas, as dificuldades, o mundo espiritual vai fazer esse óleo acabar, vai fazer essa unção acabar e você vai apagar teu fogo, você vai apagar a tua dedicação, você vai apagar aquele avivamento no teu coração, vai apagar. E aí teu coração vai começar a ser área local para um monte de coisa, um monte de pensamento, um monte de dúvida, um monte de coisa que vai te esfriar, vai te apagar. Então você precisa buscar esse azeite, essa unção, como algo mais precioso da sua vida para poder manter a tua chama acesa. Essa chama acesa, querido, esse coração avivado que vai te manter longe do pecado. Amém? O pecado não vai querer chegar perto de você, porque você vai estar avivado, você vai estar o irmão do fogo. Amém? Queridos, é simples. E Paulo fala aqui, falando, mas enchei-vos do Espírito. Como? Verso 19. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando o quê? Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. É por isso que a gente valoriza tanto esse tempo que a gente passa aqui. É por isso que eu dou muito valor para esse tempo aqui, que a gente passa aqui entoando ao Senhor. Não é liturgia, querido. Não é modinha. E pode ser com banda, pode ser com instrumento, pode ser sem nada. Você precisa valorizar esse tempo aqui como algo vital para a tua fé. É muito triste, eu quero falar aqui agora como representante sobre autoridade sobre vocês. É muito triste ainda dar 10 horas e ainda ter 5 pessoas aqui. Recebam em nome de Jesus, amém? Não sei qual foi o motivo do teu atraso. Mas é triste por quê? Por causa da gente que está aqui, a gente ensaiou, vocês não vão ver que a gente tocou. Não é isso, gente. É porque é triste porque você não está aproveitando a unção de Deus que pode tocar a tua vida nesse tempo. Amém? Então, se você se atrasou hoje por algum motivo que não foi algo muito justificável, se arrepende em nome de Jesus. Esteja aqui, 9h50, 9h45, né? E aproveita esse tempo, porque nós estamos aqui em primeiro lugar, querido, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Valorize o teu tempo de oração. Amém? Valorize o teu tempo de oração como nunca. Valorize o teu tempo de leitura da palavra. Eu vi esses dias que perguntaram para aquele pregador lá, o Spurgeon, o que é mais importante? Orar ou ler a Bíblia? Aí dizem que ele respondeu assim, o que é mais importante? Inspirar ou expirar? Não tem diferença, né? Você precisa de se dedicar com todo afinco, com todo desejo mesmo, a leitura da palavra. Não para cumprir o plano, não para cumprir um protocolo, mas porque você precisa daquilo. Porque a palavra é viva. Amém? A unção, queridos, você não vai receber de ninguém. Presta atenção nisso. Você não vai receber a unção de ninguém. A gente unge com óleo. A Bíblia manda a gente ungir o enfermo para cura. A gente pode até fazer um mover profético aqui de transferência de unção. Eu transfiro a unção para você, a unção.
Meu irmão, até acredito que a gente possa usar isso como uma forma, como um símbolo. Mas, querido, a unção na tua vida real, vai brotar da tua intimidade com Deus. Amém? A unção brota do secreto. Mateus 6,6, quando você está no secreto, ali brota a unção sobre a tua vida. A unção brota do teu relacionamento com Deus. Aquela unção que Ele vai derramando sobre a tua vida, dia após dia. E essa unção vai te enchendo. Essa unção vai te fortalecendo para esses dias que você está passando. Eu não quero repetir aqui nada, mas eu queria fortalecer aqui aquela palavra que o Dinho deu, onde ele firmou aqui, ele falou sobre os 10 hábitos. Quantos lembram disso? Se você não souber, a gente pode encaminhar para você. Se comprometa com esses hábitos, queridos. Lá a gente já mandou isso aqui, sobre a leitura da palavra, sobre oração, sobre quietude, sobre jejum, sobre generosidade. Isso são coisas que vão alimentar a unção na tua vida. Amém? E outra coisa, primordial, para que você possa manter a tua chama acesa. Se envolva com a obra de Deus. Amém? Se envolva com a obra de Deus. Não existe forma melhor de você queimar a tua vida que não seja fazendo a vontade de Deus e servindo aos teus irmãos. Se você pegar esses alertas de Jesus, se você pegar essas parábolas de Jesus, você vai ver Jesus alertando: bem-aventurado aqueles que, quando Ele voltar, nos encontrar cuidando uns dos outros. Amém? O fiel dispenseiro, o fiel mordomo que distribui no meio da igreja. Então você pode ser um mordomo, você pode ser um fiel dispenseiro que distribui, que entrega, que dá aquilo que o outro precisa. Envolva-se na obra, queridos. Nós temos falado isso aqui. Você precisa sair da tua zona de conforto. Você precisa deixar ser queimado pelo Senhor dessa obra. Você precisa deixar essa preguiça, esse sono da indolência que muitas vezes pode ter dominado você nessa caminhada, se despertar desse sono, independente do que gerou esse sentimento, essa postura dentro de você. Por isso que nós fortalecemos aqui, nós temos fortalecido a importância de estarmos aqui todos os dias. Porque a igreja, nós precisamos estar em contato direto com a palavra, nós precisamos estar aqui orando, nós precisamos estar aqui entoando ao Senhor para sermos cheios, para que a palavra entre em nós, para que a palavra nos lave, para que a palavra nos limpe. Mas, queridos, envolva-se. Não é se envolver com a nossa obra, queridos, com a obra desse presbitério, dos irmãos que é envolver com a obra de Deus. É se envolver com a obra de Deus, porque se você não se envolver, queridos, aquilo que você pode estar buscando de Deus não vai ter propósito na tua vida. Não vai ter propósito. Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para você ficar exibindo por aí que você fala em línguas, que você profetiza, que você canta? Para que Deus te enche, queridos? Para você ser um moral disso? Não. Deus te enche para que você possa saciar outros. Amém? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E esses rios vão ser para quê? Para saciar outras pessoas. Nós precisamos estar prudentes. Amém? A advertência do Senhor para nós nesses dias é essa. Os dias são maus. Os dias são de trevas. E se você não buscar essa unção, se você não buscar esse poder que vem de Deus, você vai sucumbir, queridos. O mundo vai te invadir. Esse tempo vai te enfraquecer. Se você não se comprometer com isso. Então você precisa se comprometer em se encher da presença de Deus. E para isso, não importa como você busque isso, porque o Senhor não está preocupado muito com a forma. Deus está preocupado com o teu coração. Amém? Mateus 6,6 fala que a gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, porque o vosso Pai, que está no céu, vê. Amém? Ele vê.
Ele vê o teu coração, Ele vê o teu anseio, Ele vê teu desejo, tua fome. Então a gente precisa que Deus desperte nos nossos dias sede pela presença de Deus, sede pelo poder de Deus. Amém? Antigamente a gente cantava um corinho que dizia assim: de madrugada, quem vai lembrar desse? Os mais antigos vai lembrar desse. Nem Dona Vilma vai lembrar? De madrugada, o crente... Ninguém lembra? Oi? A Mara sabe, Mara? Nem esse a Mara... Nem você, Ocimar? De madrugada, o crente vai buscar poder. É. Aí falava assim, ó. Olha, eu ouvi essa música quando eu era da idade desses garotos aqui. O negócio não fazia muito sentido na minha cabeça, mas olha que corinho bíblico. Falava assim, ó. De madrugada, o crente vai buscar poder. Vai, que os dias são de trevas, sem poder, o crente cai. Amém? Aí, ó, viu? A Mara sabia desse. Queridos, sem poder, o crente cai. Sem a unção... O pai lembra dessa música, ele chegou agora, mas ele lembra. Mas a gente não era pentecostal e cantava lá, né? Era misturado o negócio lá. Mas, queridos, o alerta do Senhor para nós é esse. Como estão as nossas lamparinas? Como está o fogo dentro do nosso coração? Como está o teu reservatório de azeite? Se ele secar, você vai parar na estrada. Se o teu reservatório, se os teus recursos da unção do Senhor se secarem, você vai ficar no caminho. O diabo vai te vencer, o pecado vai te vencer, os inimigos vão te alvejar. E nós vivemos dias maus, queridos. Nós vivemos dias difíceis. Eu não sei você, mas não tem um dia que não seja uma tribulação, que não seja uma angústia, que não seja um problema que pode angustiar a gente, a tomar a nossa cabeça. Mas o que a gente vai fazer, querido? Desesperar a alma? Viver angustiado? Ou correr para o Senhor? Buscar refúgio nele? Nós precisamos estar atentos. Nós somos aqueles que temos o Espírito Santo e podemos discernir os tempos. Então você, através do Espírito Santo, você pode discernir o tempo que você está vivendo. Aquela luta que você está passando, aquele problema que você está passando. Não olha isso só como uma coisa natural. Não é natural, gente. O mundo espiritual é real. Amém? O crente pode até ficar querendo férias, deitado eternamente em berço esplêndido. Em nome de Jesus, isso está repreendido. Mas, gente, o diabo, como diz nosso amigo Santo Lourenço, não tira férias. Amém? Você pode até querer tirar fériasinhas, descansar. Estou cansado de ser crente. Estou ralando muito. Já orei demais. Mas o diabo não tira férias, querido. A palavra diz, os filhos das trevas são mais o quê? Prudentes. Olha isso, gente. Olha que coisa doida. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você aceita essa condição para a tua vida? Então sejamos mais prudentes que os filhos das trevas, porque maior é o que está em nós. Amém? Sejamos prudentes. Vamos encher as nossas lamparinas do óleo do Senhor, da unção dEle, da presença dEle. Amém? Você busca, você quer ser cheio da presença de Deus? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos louvar o Senhor, vamos orar essa canção. Sublime, sublime. Coloca teu coração diante dEle. Deixa o Espírito Santo falar com você, queridos. Como está a tua lamparina? Como você vai estar se de repente, ouvir-se o grito, eis o noivo? Como você vai estar? Como vai estar teu azeite? Como vai estar teu óleo? Como vai estar esse fogo dentro de você? Você que um dia já sentiu esse fogo arder,
esse fogo queimar no teu coração, mas hoje você sente que ele está fraquinho, que ele está ali, aquela chaminha piloto ali, igual do aquecedor, né? Que fica lá. Aquela chaminha ali, queridos, pode se tornar uma grande lareira dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito que estava sobre Jesus, ele não quebrava a cana e nem apagava o pavio que fumega. Então, mesmo que a lâmpada do Espírito, mesmo que a chama do Espírito esteja dentro de você, como um paviozinho, o Senhor não apaga essa chama. Amém? Muito pelo contrário, Ele deseja o quê? Soprar sobre essa chama. Ele deseja soprar sobre as cinzas do teu coração. Aquela cinza que está por cima daquele fogo. Ele quer soprar, levar para fora, levar para longe essas cinzas e avivar teu coração, queridos. Os dias são de trevas, mas nós não somos das trevas. Amém? Nós somos da luz, nós somos filhos do dia. E antes da gente orar, eu queria animar teu coração com o último texto. A palavra do Senhor diz, Isaías 60, verso 1. Que você receba essa palavra hoje, em nome de Jesus. Que o teu coração receba essa palavra hoje, em nome de Jesus. Isaías 60, verso 1, declara, dispõe-te e resplandece. Amém? Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, em nome de Jesus. E aí ele declara assim, porque eis que as trevas cobrem a terra. As trevas cobrem a terra, querido, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar. Coloque teu coração diante dele. Ore, fale com ele, cante essa canção. Que essa canção seja uma entrega tua, que essa canção seja uma resposta tua. Em nome de Jesus.